Oi, pessoal, como vocês estão? Cá estou eu de volta nesta sexta-feira para conversar com vocês sobre humor. Humor, termo relacionado a tantos sentidos, relacionado à ironia, ao riso, ao temperamento, ao estado de espírito. E aí, eu pergunto a vocês, do que você anda rindo, hein? E vocês conhecem a origem da palavra humor? Eu não conhecia, gente. Me surpreendi. Olhem só, eu tirei essa explicação, essa definição do site Wikipédia, e aí, olhem como que tá lá. A palavra humor surgiu na medicina humoral dos antigos gregos. Naqueles tempos, o termo humor representava qualquer um dos 4 fluidos corporais ou humores: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra, que se considerava serem responsáveis por regular a saúde física e emocional humana. No século XVII, Ben Jonson adaptou o termo para caracterizar comicamente o que era considerado extravagante demais ou idiosincrático, ao ridículo. Essa noção se popularizou ao longo dos séculos XVIII e XIX, abarcando o conceito romântico de humor como algo que indicava a excentricidade individual de uma pessoa. Então, gente, o humor estava relacionado aos nossos fluidos corporais e à nossa mudança de estado emocional. Por isso, ao longo do tempo, o humor veio a se relacionar com um comportamento excêntrico, um comportamento diferenciado. E é mais ou menos ainda assim que a gente consegue compreender a palavra humor, né? A gente sabe que algo é relacionado ao campo do humor quando ele tem uma diferença, quando ele gera na gente um efeito diferenciado. Legal isso, né, gente? Então, fui procurar no dicionário, gente. E aí achei lá no dicio.com.br o seguinte significado para a palavra humor: disposição de ânimo de uma pessoa em relação a alguma coisa ou em algum momento, um estado de espírito, temperamento. E o exemplo que é dado é: ele está sempre de bom humor. Veia cômica, ironia delicada e alegre, ditos e gestos engraçados e espirituosos, humorismo, comicidade, graça. E aí o outro exemplo: ele utiliza o humor para encantar a família, por exemplo. Tem mais definições aí para a gente ver. Vamos lá. Muito bem. Então, eu trouxe mais uma definição de humor, que é uma definição de um professor de língua portuguesa, Círio Pocente, e eu queria apresentar para vocês. Humor é um campo em que se praticam gêneros numerosos, da comédia à charge, passando pelas crônicas e narrativas, histórias em quadrinhos, tiras, pelas piadas e pela exploração humorística de numerosos outros tipos de textos. Então, gente, o humor, ele não é próprio de um tipo de texto. Por exemplo, a gente acha que o humor é algo que está apenas em piadas. E aí o professor Círio Pocente está dizendo para a gente que tem muitos outros textos que podem conter humor. Ele fala o seguinte: além de os gêneros humorísticos serem muito numerosos, pode haver manifestações humorísticas no interior de todos os tipos de texto. Bacana, né? Porque o humor é muito maior do que o texto piada. O humor, como está lá, é um estado de espírito, é uma tendência à graça, é uma ironia leve. E isso pode estar presente em diferentes textos. Ixi, vou ter que explicar a piada. Dizem que quando a gente precisa explicar, é que a piada é muito da sem graça, né? Mas eu acho que para esse exemplo, para essa atividade de hoje, é importante. Eu coloquei esse meme
né, que conta uma piadinha aí pra gente com elementos verbais e não verbais. Aí, Catarina, bora pra balada? Não dá, cara, eu vou pra igreja. Nossa, vai, parará! Você é muito santa, Catarina. Nossa, gente, que Mato Grosso! Bem, temos aqui esse textinho engraçado. É engraçado. A primeira vez que a gente lê, a gente vai achar graça. Não vão fazer igual aos meus alunos aí do 8º ano, que quando eu mostro as minhas piadas para eles, eles me chamam de velha sem graça. Não façam isso comigo, hein, gente? E aí, eu pergunto, o que eu preciso saber para compreender esta piada? Olhem que interessante. Tem informações aí que nós precisamos já carregar, já ter acesso a elas para a gente achar graça. E quais são essas piadas, né? Quais são essas informações, perdão? Onde está a graça? A graça, o humor, ele está justamente na relação estabelecida entre os nomes dos estados brasileiros, o formato desses estados. Nós temos imagens aqui que representam a imagem cartográfica do estado no mapa. E nós temos também jogos de palavras. Santa Catarina e Mato Grosso são, no nosso conhecimento geral aí, substantivos próprios, designam nomes de estados do país. Mas eles têm uma alteração nesse sentido, porque o Santa de Santa Catarina é deslocado e tem aí o destaque do adjetivo, é uma menina santa, não vai à balada, e o Mato Grosso, o grosso também é destacado aí do substantivo próprio para ganhar um outro sentido. O rapaz é grosso porque falou um palavrão. Olhem só. Então, gente, a gente percebe que o humor ele está relacionado a elementos como conhecimento de mundo, ou seja, as informações que a gente tem sobre estados, sobre a situação do país, sobre diversos elementos. E a jogos de palavras, né? A mudanças de classe gramatical. Pois então, gente, o que vocês têm visto? Que páginas que vocês seguem que vocês acham engraçadas? Indica pra gente. Indiquem aqui nos comentários as páginas mais engraçadas que vocês seguem nas redes sociais. Afinal de contas, se tem algo que a gente precisa compartilhar, é o tal do humor. Beijo, pessoal. Até a próxima.